Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade aí a mais uma revisão, desta vez do módulo 2, ok? No módulo 1, então, nós conhecemos aquilo que é, né, ou relembramos, melhor dizendo, aquilo que é o espaço geográfico, e agora a gente vai aprender, né, quais são as maneiras, quais são as formas de nós representarmos esses elementos do espaço geográfico. Não sabe todos aqueles elementos que nós vimos, por exemplo, né, os elementos chamados naturais, as florestas, por exemplo, a gente fala de clima, a gente fala de relevo, né, no caso das florestas, vegetação, e todas as outras situações, e todas as construções humanas, as paisagens, nós temos as paisagens naturais e temos as paisagens sociais. As antrópicas, as humanas. Como é que a gente representa isso aí? A gente representa isso aí, galerinha, ó, com uma coisa chamada aí, ó, cartografia. A cartografia é essa arte, essa ciência aí, uma técnica de fazer o que? Mapas. E para que serve isso especificamente? Para que a gente possa ter o que, gente? Conhecimento. A gente precisa conhecer para dominar. Então a cartografia, ela vai exercer um papel assim fundamental na geografia. Aliás, a geografia, ela surge a partir da cartografia, tá? A cartografia, os cartógrafos de antigamente seriam, vamos dizer assim, os primeiros geógrafos, ok? Aonde eles vão, através da observação, começar a representar o espaço geográfico em um local específico, em um plano ou planisfério, como você achar melhor de poder chamar, ok? Então nós temos várias formas de representar um espaço geográfico. Nós temos os mapas. Os mapas servem para você, por exemplo, representar uma cidade, ou por exemplo, né, um estado, ou por exemplo, um país, ou até mesmo o mundo, tá? Cada um desses aí vai ter um tamanho específico em relação à escala, que nós já falamos sobre isso, nós vamos rever. Nós temos as plantas, normalmente são para prédios, edifícios. Nós temos também, né, a imagem de satélite, que ficam lá monitorando a Terra e mostrando pra gente vários tipos de situações. Uma delas, gente, ó, para quem acredita, a Terra não é plana, o satélite comprova isso. Ok? Não vamos cair nessa conversa de que a Terra é plana, porque ela não é plana. Ok? Temos também as fotografias aéreas, podemos fazer também maquetes e perfis topográficos, tá? Essas representações, elas podem ser formais ou informais, beleza? As representações informais são esses mapas que nós criamos, como aquele que eu pedi que vocês fizessem e que eu ainda não fiz aquela seleção do melhor arquivo, mapa mental feito por vocês, mas eu vou fazer, né? Quando eu estava pensando nisso, o que acontece? Nós estamos aqui, eu aqui e vocês aí, mas não há de ser nada. Então cada um pode fazer o seu mapa mental a partir de quê? A partir da observação que se faz. Então quanto mais você é um bom observador, melhor vai ser o seu mapa mental. Você pode construir, se você, por exemplo, fechar os olhos, você pode realmente, por exemplo, descrever o caminho que você faz da sua casa para a escola, como aquele exercício que nós fizemos, ok? Então nós precisamos, para ser bons cartógrafos, precisamos ser bons o que? Observadores, ok? Do espaço geográfico e como ele vai se relacionar conosco. Então nós temos aí essas, né, representações cartográficas. Ó, quando vamos desenhar um mapa, definimos o tamanho da área que será representado: mundo, continente, país, estado, município, bairro, quarteirão ou casa. À medida que alteramos o tamanho da área, os detalhes também se alteram. Quanto maior a área mapeada, menos são os detalhes. É questão, gente, da escala. Ok? Então, se você lembra que eu peguei lá, joguei no Google, aquele Google Earth lá que nós pegamos a primeira imagem da Terra e depois eu fui aproximando, nós tínhamos o que? Uma visão ampla da Terra. Víamos muito pouco, víamos talvez só o que? Os continentes. A partir do momento que a gente vai fazendo aquela aproximação, a gente vai perdendo a visão do todo, mas vai ganhando em riqueza de detalhes. Isso aqui te chama de escala, tá? Então, quanto maior o objeto a ser representado, menor a quantidade de detalhes que você pode ver, beleza? E quanto menor o espaço representado, maior a quantidade de detalhes que se possa ter. Isso se chama de escala cartográfica, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante.
Toda a parte do espaço pode ser representada. Espaços maiores são representados em mapas e espaços menores em planta. Ou seja, né, você vai fazer de um estado, você vai fazer em um mapa. Se você vai fazer, por exemplo, da escola ou da sua casa, você faz uma planta, ok? E aí a gente precisa prestar atenção nisso. Então nós temos aí tipos de mapa que a gente pode, né, se utilizar aí a todo instante. Hoje a gente tem um GPS que dá pra gente uma dimensão bem melhor disso aí. Ok? Então vamos lá passando aqui, ó. Um mapa você não pode fazer de qualquer maneira, ok? Você vai fazer um mapa, não é mais um mapa mental. É um mapa que você precisa utilizar o que? Regras básicas para que o seu mapa ele possa ser o que? Legível. Porque se ele não tiver esses elementos que aqui estão, ó, você não vai conseguir, por exemplo, dar a informação precisa, a informação correta. É como se você fosse fornecer o endereço da sua casa. Você tem que fornecer o que? Você tem que fornecer, vamos lá, o estado, você tem que fornecer a cidade, você tem que fornecer o bairro, o nome da rua e o número da sua casa. E colocando o máximo de orientações adicionais possíveis, os pontos de referência. De maneira geral, todos os mapas precisam ter um título. Afinal de contas, você está mostrando o que? Tem redação que você coloca o título. Quando você vai escrever uma redação, você precisa colocar o título dela, senão a pessoa não vai saber, está falando de quê? Ele vai ter que ficar procurando dentro da redação com um suposto título. Então o título lá, o título pode ser, né, os continentes da Terra. Ok, é um título. A legenda é o que você vai fazer diferenciação do que é uma coisa do que não é. É uma orientação que vem naquela partezinha do mapa aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui, ó. Esta aqui, ó, é a nossa o quê? É a nossa legenda, ok? A orientação, o que é a orientação? É a rosa dos ventos que você precisa colocar lá, né? Norte, sul, leste, oeste. Você precisa também colocar a escala, que é a medida. Qual é a medida que você está utilizando? Lembra daquela escala lá? 1 para 50 mil, 1 para 300 mil, 1 para 1 milhão, ou seja, cada 1 centímetro do mapa representa aqueles centímetros na realidade. Vamos falar um pouquinho já disso. Precisa ter a fonte. A fonte, ele não é da sua cabeça, ou seja, você precisa tirar o que? A fonte daquilo ali. Se você consultou um site, se você consultou um livro, você precisa tirar da onde aquilo ali está sendo passado, ok? Então, né, ele fez aqui, de novo ele repetiu a legenda, que é o que? Esse conjunto de símbolos e cores que representam os objetos. Se você vai fazer um mapa, por exemplo, das vegetações do Brasil, você precisa colocar o que? Cada vegetação de uma cor diferente, óbvio, porque senão o seu mapa vai ficar o que? Confuso. Então o mapa deve conter apenas símbolos, mas não deve nem pode representar todos os aspectos espaciais, pois são inúmeros. Caso contrário, ele torna-se incompreensível. Ou seja, você tem que colocar ali informações que são o que? Pontuais, ok? Se você colocar informação demais, ele vai ficar muito confuso, muito mesmo, ok? E aí nós temos aqui um exemplo do que são assim essas legendas, de como você pode representar. Isso tudo é feito através de convenções para que o mapa ele tenha o que? O mesmo formato no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Afeganistão. O que vai mudar o que? É o idioma, mas ele vai ter o mesmo formato para poder fazer com que você tenha a compreensão mesmo que você, né, não fale aquele idioma. E aí nós temos a escala cartográfica, que nós temos essa diferença aí, ó, do que é a escala, diferença do que é a escala geográfica. A escala cartográfica, o que é? Esse recurso matemático de proporção, ou seja, você vai fazer uma coisa ampliada ou vai fazer uma coisa menor, ok? E a escala geográfica é o local onde você está querendo representar, que pode ser uma cidade, que pode ser, enfim, né, é um grau aí de abrangência, vamos dizer assim, que seja aquilo que você quer representar. Então nós temos, ó,
Para você fazer um município ou um bairro que é pequeno, você usa uma escala grande porque é uma área menor que vai te dar mais detalhamento. Para fazer um mapa de um país, você utiliza uma escala média, que é uma área um pouco maior, que você vai ter um detalhamento médio. E se você quiser fazer o de mundo, você vai fazer uma escala pequena, onde você vai representar o que? Uma área grande, ou seja, uma escala de 1 para 1 milhão e uma escala de 1 para 50 mil, você tem uma escala pequena sendo de 1 para 1 milhão. Por quê? Porque você precisou reduzir aquilo ali 1 milhão de vezes, ok? E quanto mais a gente expande a nossa área de análise, menos detalhe a gente vai ter. E quanto mais a gente restringe o nosso foco, mais detalhe nós vamos ter, ok? E nós temos aí, dois tipos de gráfica e a escala aí numérica, ok? O mais utilizado para gente é essa escala numérica. Aqui tá como dizendo aqui, 1 para 5 milhões. E o que isso significa? Significa que 1 centímetro no mapa representa 5 milhões de centímetros na realidade. E aí a gente precisa fazer aquele cálculo matemático que a gente não vai fazer